Olá, boa noite. Está começando o nosso painel regional de hoje e hoje nós vamos conversar com Diogo Fernando Soares Lopes, ele que é gerente de unidade da Ayoshi Engenharia Campinas. Bom, primeiro, muito obrigada pela presença aqui no nosso painel, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também para poder falar um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando aqui em Campinas. Bom, hoje a gente vai falar, do mercado imobiliário, que a gente sabe que desde a pandemia vem aquecido. Será que continua aquecido? Será que a gente teve alguma mudança aí nesse começo de ano, primeiro semestre praticamente aí já foi, né? E como vai ser a perspectiva para esse segundo semestre? A gente vai saber tudo a partir de agora. Mas vamos começar falando da Associação Brasileira, de Incorporadoras, porque segundo a Associação de Brasileira Incorporadora Imobiliária, a BRANC, é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP, a venda de imóveis cresceu 7,7% nos últimos 12 meses. Isso do ano passado para cá, né? Para vocês, esse aumento significa o quê? E o porquê desse aumento de 7%? Como eu disse aqui no começo, do programa, a gente vem num movimento de aquecimento desse mercado desde a pandemia. Houve alguma desaceleração ali no caminho? Exatamente. Quando a gente fala de crescimento comparado com os últimos 12 meses, a gente ainda compara com uma régua muito alta, porque os anos de 2020, 2021 e também 2022 tiveram um resultado do ponto de vista do mercado imobiliário muito alto. Então bateram recordes de lançamentos e porventura também desses lançamentos, a quantidade de vendas também foi muito elevada. Então realmente o mercado nesse primeiro semestre continuou muito aquecido, com volume de vendas muito bacana, muito alto. Então, realmente, assim, no nosso público específico, que é um público de alto padrão, de alto luxo, que é um público um pouco mais resiliente a todo esse cenário econômico um pouco mais complicado. Então, realmente, nós continuamos mantendo bons volumes de venda e o mercado continua com boas perspectivas para o segundo semestre. Falando em público, a gente percebe que o aquecimento no empreendimento imobiliário, ele aconteceu em todos os setores, A gente até conversava aqui um pouquinho antes nos bastidores, falando a respeito exatamente disso, de diversos públicos, Vários movimentos que aconteceram durante essa mudança toda da pandemia, desde os casais que procuravam apartamentos pequenos, aqueles subsidiados pelo governo, até mesmo famílias maiores que procuravam empreendimentos de estilo clube, com poder aquisitivo um pouco maior. Hoje, esse movimento continua mais forte em qual setor? Olha, a gente consegue perceber que o mercado se mantém aquecido tanto para esses movimentos que você comentou, para todos os segmentos, na verdade. A gente percebe que existe ainda um déficit habitacional a nível de Brasil. Então, esse segmento agora de Minha Casa Minha Vida, um segmento econômico, continua muito forte. A gente percebe ainda esse movimento que foi advindo da pandemia, onde as famílias procuram áreas mais espaçosas e não improvisadas para se fazer o home office, que virou uma tendência tão grande no país. E a gente percebe ainda também um movimento que no nosso segmento permanece muito forte, que é das pessoas que já moram em casas de áreas grandes, áreas muito boas, mas que procuram a praticidade de se viver num apartamento, com a sofisticação, com a segurança e com a praticidade de se morar nas melhores áreas, nas melhores regiões da cidade, E eventualmente com um clube, com toda a área de lazer, com uma taxa de condomínio muito atrativa. Então, assim, nesse segmento a gente percebe que tem uma tendência muito forte dentro de Campinas, porque inclusive Campinas, tirando a região metropolitana de São Paulo, é o maior centro de lançamentos horizontais a nível de Brasil. Então a gente percebe esse movimento muito forte de pessoas que moram bem em casas e que procuram hoje a praticidade de se viver no apartamento. Essa pontualidade de Campinas, a gente pode dizer que foi uma das questões que trouxe a incorporadora para cá? Sim, é um dos grandes pontos, aliado à cidade de Campinas ter o 10º maior PIB dentre todas as cidades do Brasil. É um polo econômico muito importante, de tecnologia, um polo educacional, um polo de inovação. A gente percebe que tem também um aeroporto de um porte internacional, um dos principais aeroportos do Brasil. Então, tem uma malha também viária muito importante, que tem facilidade de escoamento de produção, facilidade de deslocamento para várias regiões do Brasil. Então, na hora que a gente junta todos esses itens, tem assim, uma área privilegiada para o segmento do mercado imobiliário. Essa pujança econômica traz investimentos para a região e as facilidades que a gente tem para o desenvolvimento do mercado imobiliário.
E esse movimento do home office, né, que muitas empresas adotaram permanentemente, né, pós aí pandemia, o retorno das empresas presenciais, muitas perceberam essa vantagem de manter alguns funcionários, não todos, mas alguns funcionários, geralmente funcionários de cargos de gerência ali, em casa, né, trabalhando nesse sistema. Isso também fez com que muitas pessoas que precisavam morar em São Paulo, por exemplo, mudassem para Campinas, próximo, né, caso precise ir para São Paulo, ainda assim em um grande centro, mas com o conforto ali e a vantagem de estar no interior, né? E isso fez também esse setor específico de pessoas que procuram principalmente apartamentos mais amplos, com essa segurança toda e com esse conceito de clube, aumentar aqui, né? Exatamente. Essa foi uma tendência que nós percebemos ali no início da pandemia e no desenvolvimento dos nossos produtos a gente já levou isso muito em consideração, né? Então passou-se a ter espaços pensados para o home office de qualidade, né? Eventualmente nós também deixamos como opções de planta a opção de fazer aquele quarto tradicional, né, com a cama e tudo mais, ou até mesmo transformar esse quarto ou um quarto dormitório que a gente tem plantas de área bastante generosas, já preparado para se fazer um home office com qualidade, né? Então, realmente, a gente percebe que foi muito bem aceito, né? E os produtos que foram bem pensados para essa nova realidade foram os produtos que mais desempenharam durante esse período. Só para a gente ter uma noção, né? Quantos empreendimentos vocês já lançaram aqui em Campinas? Olha, nós chegamos aqui em Campinas no ano de 2019, né, com o nosso primeiro lançamento, que foi o LeHeavy, no Cambuí. E a partir desse lançamento de 2019 até agora, no mês passado, nós fizemos nosso 7º lançamento na cidade, né? Então, nesse período aí, já alcançamos a marca de 7 lançamentos na cidade, apenas com a Yoshi. E tem uma outra empresa do grupo também, a Itcom, que já fez o seu 2º lançamento nesse ano na cidade. Então, somados aí as 2 empresas do grupo, nós atingimos 9 lançamentos na cidade. Aliás, gente, para quem está conhecendo um pouco mais da empresa agora, vocês foram pioneiros aí, né, nessa verticalização de bairros no Nova Campinas, é isso? Exatamente. A Nova Campinas, no ano de 2020, teve uma mudança no zoneamento, né, na lei de uso e ocupação do solo, que passou a permitir a verticalização naquele bairro, né? E nós fomos a primeira empresa que lançou o primeiro empreendimento vertical no bairro, que foi o Legend, né, 40 unidades de 222 metros quadrados privativos, que inclusive foi um grande sucesso, né? Durante a pandemia aconteceu o lançamento. Nós recebemos, inclusive, o prêmio Master Imobiliário, né, que é o Oscar aí do setor, pela comercialização de 98% do empreendimento em apenas 12 horas. Então, realmente, a gente percebe que é um bairro que as pessoas gostam muito, né, um bairro muito tradicional, um bairro estilo Jardins, né, onde a gente tem áreas muito arborizadas, um respeito à topografia, né, ruas um pouco mais sinuosas, charmosas, muito bem resolvida com todas as conveniências que o público de alto padrão mais quer, né? Seja gastronomia, colégios. Então, assim, a gente percebe que realmente é um bairro que parece que estava precisando de empreendimentos como esse que a gente conseguiu trazer a partir dessa mudança do zoneamento. É um bairro também que guarda muita história, né, de Campinas, assim como outros bairros que fazem parte da história da cidade. O Nova Campinas é realmente um bairro ali que tem todo esse glamour, né, para o campineiro, principalmente quem nasceu e cresceu aqui em Campinas. E quem não nasceu e cresceu e vai conhecer acaba ficando apaixonado porque tem essas particularidades ali mesmo. E acabou sendo, né, virou aí um dos bairros mais procurados da cidade justamente por conta desses diferenciais e a localização, né? Ali do Nova Campinas é muito fácil as pessoas se dirigirem, por exemplo, às universidades, né, aos centros médicos, aos centros clínicos, ao próprio centro da cidade de Campinas, aos grandes shoppings também, né? Exatamente. É uma região que, além dessa facilidade que tem para chegar nas principais vias de Campinas, né, também é uma região que tende a só melhorar com o tempo, né, com a chegada de novos comércios, novos empreendimentos. As questões de segurança também, ao longo do tempo, a tendência é só melhorar. Além da valorização dos imóveis dessa região, né? Tem a tendência de valorização nos próximos anos muito alta. Talvez o principal é o bairro, né, de ascensão de valor por metro quadrado da cidade é a Nova Campinas, né, que já é esse bairro muito querido pelos campineiros, né, que as famílias muito tradicionais da cidade já moraram lá. Alguns saíram em busca de condomínios fechados ou outros empreendimentos, e muitos deles estão, inclusive, voltando agora com esses novos empreendimentos que trazem toda essa sofisticação, essa qualidade de vida e o morar bem.
Até porque a própria verticalização ali, né, do Nova Campinas, se a gente for levar em consideração outros bairros, né, Cambuí, Taquaral, estão saturados. E aí realmente a gente tem a falta da oferta, né? A gente tem uma demanda, mas tem a falta da oferta. O Nova Campinas, com essa verticalização que a Yuxi acaba sendo a pioneira da história toda, faz com que realmente novas oportunidades apareçam para quem quer morar no condomínio vertical em um apartamento de mais de 200 metros quadrados, é isso? Exatamente. Nós já fizemos 4 lançamentos, né, no bairro. Então, nós temos apartamentos lançados aí a partir de 140 metros quadrados e atingindo até 222 metros quadrados privativos. Então, temos aí um leque de oportunidades, né? Apesar de que o sucesso é tamanho, que a quantidade de estoques que nós temos na região ali é baixíssima, são mais atrelados aos últimos lançamentos que nós fizemos na região, que são mais recentes, né? Mas realmente o bairro tende a melhorar cada vez mais e ele atinge esse público, né, de alto padrão que busca aí morar em áreas maiores, seguras, que realmente vai atingir esse público aí que parte de 140 metros e atinge até 220, 222 metros e tem coisas novas por vir aí também. Mas é uma casa, né, gente? 220 metros quadrados construídos privativo, fora toda a estrutura que o condomínio ali oferece. De fato, é uma casa. Você até esquece que você está dentro de um apartamento, né? Exatamente. É esse conceito, né, de casa mesmo que a gente está trazendo para o campineiro. É uma área de lazer com tudo que um clube oferece, né? E ainda nos andares mais altos com a vista que o bairro também proporciona, né? Nossos empreendimentos estão localizados nas áreas mais altas do bairro, então é mais um atrativo aí que a gente também tem nos nossos empreendimentos, que é uma vista tanto para os bairros quanto para o Cambuí. Então é mais um atrativo aí também para esses empreendimentos. Bom, a gente vai continuar falando aqui, né, a respeito desses empreendimentos, essa nova modalidade, né, que a gente pode chamar assim, esse novo conceito de moradia que vem mudando aí, né, desde a pandemia, mudou todo o cenário imobiliário, né? A gente tinha inclusive um receio de como isso ia acontecer, os showrooms estavam fechados, não tinham como as pessoas visitarem ali os empreendimentos, mas foi um movimento totalmente contrário, surpreendeu o mercado e continua aí em pleno aquecimento. Com esses movimentos que a gente vem falando, né, para todos os setores, desde das pessoas que querem, né, e podem comprar algo mais simples, como aquelas que também querem aí e podem comprar um empreendimento de alto padrão, que é um movimento que vem forte, principalmente aqui em Campinas. Mas a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho. Na volta a gente vai continuar falando disso e vamos falar também de como esse aquecimento nesse setor vem ajudando na geração de empregos, quer dizer, como é que isso vem movimentando a economia de Campinas. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já. Viu só? Falei que o nosso intervalo era bem rapidinho, a gente já está de volta aqui no nosso painel regional. Bom, agora a gente vai falar um pouco a respeito da geração de empregos. Como é que esse aquecimento no mercado imobiliário mudou a economia de Campinas e de outras cidades, grandes centros, né? Porque esse aquecimento acontece a nível nacional. Campinas tem suas particularidades, abocanhou aí uma boa parte, né, disso tudo, mas esse aquecimento acaba acontecendo aí no Brasil todo. Vocês contrataram e contratam muitas pessoas na construção desses empreendimentos, né? Você tem uma noção mais ou menos de quantas vagas de emprego vocês já geraram e estão gerando aqui na cidade? Olha, ainda como um reflexo dos bons anos de lançamentos que nós tivemos, né, desde 2020 até aqui, então o volume realmente de obras é muito grande, né? Até aqui nós já geramos mais de 1.500 vagas de emprego, sendo diretas ou indiretas, né? E como nós temos agora um momento que nós vamos passar por 3 entregas de empreendimentos na cidade e repondo isso com novas obras, também nesse segundo semestre nós temos a previsão de abrir novas vagas. E tá fácil de encontrar mão de obra? Porque assim, a gente que vai fazer uma reforminha em casa não acha. Mão de obra para construção é algo difícil demais da gente encontrar. E aí a gente começa a entender às vezes o porquê, né?
Porque, claro, a gente tem aí esses grandes empreendimentos que empregam, e ainda bem, né, que empregam uma grande parcela aí desses profissionais. Mas vocês sentem dificuldade? Falta profissional também nesse setor para vocês? Vocês sentem isso? Olha, essa dificuldade que é encontrada, né, na hora de fazer uma pequena reforma em casa, a gente acaba encontrando também. Mas desde os primeiros anos de atuação nossa aqui, a gente começou a formatar parceiros na cidade, empreiteiros e também a formar novos profissionais. Então a gente está sanando essa dificuldade nossa com muito treinamento, com contratação de parceiros locais, eventualmente trazendo também mão de obra das outras filiais que nós temos também no Paraná. Então, nós temos sim essa dificuldade com mão de obra, mas estamos conseguindo ser criativos aí para driblar essa dificuldade. E a gente continua com o nosso valor muito forte de entregar todas as obras no prazo, e a gente está conseguindo firmar esse desafio aqui em Campinas também. Até porque, né, essa especialização na mão de obra, ela é necessária, se você parar para pensar como era uma construção há 15 anos, 20 anos e como ela é hoje, mudou muita coisa, né? Materiais mudaram, né? A matéria-prima mudou de muitas coisas. Hoje a gente tem vários tipos de construção, não só aquela que a gente conhece, né, de antigamente, cimento, lajota, tijolo. São várias outras maneiras de se construir e é necessário essa especialização, né? Exatamente. Cada vez mais essa mão de obra precisa ser especializada, treinada, né? A industrialização realmente chegou na construção civil, então a construção a seco está chegando cada vez mais forte, então a gente precisa sim ter as pessoas muito bem treinadas em cada posto de trabalho, e não só as exigências de novos métodos construtivos, mas também as exigências do ponto de vista de segurança também trazem novas dificuldades, né? E que a gente vem driblando realmente com muito treinamento e com essas parcerias que a gente vem firmando com os parceiros locais, né? Aqui dentro da cidade de Campinas. Porque a gente veio como uma cidade do interior do Paraná, mas também com essa ideia de enraizar aqui em Campinas, né? Então, por conta disso, a gente busca muitos parceiros locais, projetistas locais, mão de obra local, para a gente realmente devolver um pouquinho desse carinho que a gente tem tido da cidade de Campinas, devolver para a cidade como oportunidade e desenvolvimento para a cidade também. Isso é importante, né? Até porque a gente vê nesse conceito de construção hoje a necessidade de respeitar novas regras ambientais. Isso acaba sendo também um conceito que gera valor à obra, né? Não só na construção, mas hoje em qualquer serviço que é prestado, as pessoas que se ligam um pouquinho mais nessa questão ambiental procuram saber como é que é feito, como é que a empresa respeita o meio ambiente. Isso faz toda a diferença também porque ganha quem compra o empreendimento e ganha quem está por perto, né? E todos os outros moradores que são aí também acabam sendo privilegiados por ter uma construção que respeita ali as normas, as regras ambientais, que a gente sabe, já sentiu na pele, que quando a natureza quer dar algum recado, ela dá, e a gente sabe que não é fácil arcar ali com as consequências. Então, cada ano que passa, a gente precisa ter essa consciência, não é modinha, não é mimimi, é necessidade. E as empresas que respeitam isso merecem, sem dúvida nenhuma, o nosso respeito, né? E vocês merecem o nosso respeito também por conta de todo esse projeto que vocês fazem, né, nas obras, respeitando aí todo o meio ambiente, respeitando Campinas, que tem, né, por sua história toda aí, cidade conhecida como Cidade das Andorinhas, é uma cidade muito arborizada, tem, né, esse perfil mais de natureza, que deixa a gente com aquele arzinho de interior, né? É verdade. O ESG está cada dia mais presente nos nossos empreendimentos, né? Não só nas exigências, mas também no nosso objetivo de atender cada vez melhor o meio ambiente. A cidade de Campinas ela é bastante rigorosa com as questões ambientais, então existe um acompanhamento que é feito ao longo de todo o desenvolvimento do empreendimento, que a gente acha que é muito pertinente, né? E nós, aos pouquinhos, fomos colocando os nossos produtos cada vez mais itens também, que são perceptíveis do ponto de vista ambiental, né? Seja não só com a preocupação com a destinação adequada com os resíduos, mas na não geração desses resíduos, né? Com os métodos construtivos cada vez mais sofisticados, mas também com os atributos que a gente vem colocando em cada um dos produtos, né? Seja a vaga para carro elétrico, presente em boa parte dos nossos produtos, o reaproveitamento de água de chuva, né? Então, são uma série de atributos que a gente vem trazendo para os nossos empreendimentos com esse olhar ambiental mais apurado que o momento exige. Agora vamos falar das novidades, né? A gente sabe que o grupo já investiu muito na cidade de Campinas, são 9 empreendimentos no total, né? Os 2 grupos. Isso. E eu sei que tem lançamento aí para ser entregue agora nos próximos meses, é isso? Como é que tá
funcionando ali esse sistema agora para o segundo semestre de 2023? Exatamente, as perspectivas são boas, né? A nível de lançamentos, nós fizemos já um lançamento nesse ano, estamos preparando mais 2, mas o que a gente gostaria de chamar a atenção aqui é realmente que a partir agora do segundo semestre a gente começa a fazer as entregas, né? Até então, a gente até brinca, né, que nós só prometemos, né, vendemos o que está no papel, e agora realmente é a hora de entregar aquilo que nós prometemos. Depois, em setembro, nós temos a entrega do Harmony, que é um empreendimento que fica na Nova Campinas, na Arthur de Freitas Leitão. E em frente o Legend, que tem entrega também prevista para novembro. Então nós temos aí um segundo semestre bastante movimentado, né? E que a gente está muito otimista, não só com as entregas, mas também com os lançamentos. E porque a gente tem tido muito sucesso em todos os empreendimentos que nós lançamos até agora e nós acreditamos e estamos muito otimistas com o segundo semestre. E vale lembrar que essas entregas, né, estão sendo feitas aí rigorosamente conforme foram prescritas e prometidas no contrato, né? Exatamente. A gente costuma falar que talvez esse seja o valor mais forte que a empresa tem nesses 58 anos de vida, né, que a empresa tem de fundação. E a empresa se orgulha muito de nunca ter atrasado uma única obra sequer, né? E não vai ser em Campinas que isso vai acontecer. Então, realmente, esse é um valor muito forte. Nós estamos acompanhando muito de perto, passando por essas dificuldades de mão de obra que nós comentamos, mas nós vamos entregar todas as 3 obras com certeza dentro do prazo. Até porque, né, gente, quem compra o empreendimento, né, acaba ali ajustando a vida para essa mudança, para a entrega desse empreendimento. E quando ela não acontece na data prevista, isso causa um transtorno danado para a família. Porque tem criança, tem escola e tem que fazer, às vezes, transferência de matrícula. Tem pai, tem mãe que trabalha, quer dizer, mobiliza toda a família com aquela data esperada e, de repente, não vai ser agora, vai atrasar 2, 3, 4 meses. Isso quando não se falam em anos ou quando não se tem nem perspectiva de entrega. Então, a empresa que realmente cumpre o prazo e, às vezes, até surpreende o cliente ali com uma entrega um pouco antes, faz toda a diferença, né? Você tem a certeza ali de que os seus planos vão acontecer no período certo. Agora, esses empreendimentos que vocês vão entregar, a maioria comprou ali para moradia mesmo ou tem gente que comprou para investimento? Você compra hoje, você fala de um investimento ali, né, de um imóvel de 300 metros quadrados, na planta é um valor. Quando a obra está prontinha, entregue e tudo acontecendo ao redor, isso já valorizou muito mais. É verdade. Nesse tipo de produto, a maior parte dos compradores são moradores, né? Mas dependendo da concepção do produto, do ticket ou do momento, eventualmente essa conta inverte, né? Em alguns dos nossos empreendimentos, a quantidade de investidores até supera a quantidade de moradores, né? É um movimento que a gente consegue perceber bastante porque nós temos um modelo de negócio um pouco diferente do tradicional, né? Então, nós viemos com um modelo de negócio onde nós temos um showroom de apartamentos decorados, né? Então, nós não fazemos o stand de vendas no local onde vai sair o empreendimento, mas sim no nosso showroom, que é um shopping de apartamentos decorados, né? E nesse momento a gente consegue perceber bastante qual que é esse ímpeto do comprador, né? Se ele está comprando para investir, se ele está comprando para morar. Então, nesse local a gente consegue atender de uma maneira muito bacana, muito eficiente os nossos clientes. E a gente percebe que varia muito de produto a produto esse comportamento, né, do investimento ou da moradia. E o imóvel continua sendo realmente um investimento muito seguro, né, que ele passa por crise, entra crise, sai crise, ele continua um investimento muito sólido, com uma solidez muito grande e que supera qualquer tipo de indicador inflacionário, né, então realmente é um investimento que nunca sai de moda. E que vale a pena, né? Você compra ali na planta e, de repente, quando está entregue ali, a gente está falando de um imóvel de um alto padrão, dificilmente a pessoa vai conseguir essa valorização em qualquer outro investimento, né? Esse retorno rápido, vamos dizer assim, em qualquer outro investimento por aí. Você falou que tem lançamento, só para a gente encerrar e deixar o pessoal de casa aí com um gostinho, né, de curiosidade, tem as entregas, mas quem não conseguiu comprar, né, esses empreendimentos que vocês já lançaram e venderam 90% em 12 horas, quem tiver interessado, já presta atenção aí, tá? Porque, lançou, acabou, é rápido demais. Tem lançamento para quando? Olha, nós estamos programando o próximo lançamento para meados de agosto, setembro, né? E se o mercado corresponder bem a esse lançamento, pode ser que a gente prepare um terceiro lançamento no ano, já mais para o finalzinho do ano, ali meados de setembro, outubro. E nesse mesmo padrão, ali no Nova Campinas mesmo?
Isso, os lançamentos que nós estamos preparando para o segundo semestre, muito provavelmente virão no Cambuí. No Cambuí. Então, ó, corra, tá? Se você está esperando aí, o momento é agora. Se demorar muito, 12 horas, 90% das unidades vendidas, vocês não ficam mais de uma semana vendendo o lançamento, né? Acaba rápido demais. É verdade, não percam a oportunidade, né, de nos conhecer ali na Avenida José de Souza Campos, número 174, ao lado da Porsche, né, na Norte Sul. Venham tomar um café com a gente, vão ser muito bem recebidos e realmente esse tipo de oportunidade não pode perder, né? Então cheguem primeiro, né? A gente brinca, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exato. Então realmente não percam tempo. É isso aí. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, sua presença aqui no nosso painel regional e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço e digo mesmo. Você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O painel regional de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo painel. Até lá. Tchau, tchau.